Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos Mochileiros Midiáticos, uma realização dos Googles, né? Grupo de Educadores Google Niterói, Rio de Janeiro, Uberaba e Uberlândia, e o que são grupos de educadores Google. Somos uma comunidade para discutir, trocar ideias, ensinar, colaborar, compartilhar, inspirar, trabalharmos juntos, voluntariamente. E estamos por todo o Brasil, chegando mais gente por aí. Se a gente observar o mapa, está bem cheio de grupos de educadores Google, e pertinho de você, se você procurar, você vai ter uma comunidade. E não estamos só no Brasil, estamos em todo o mundo, somos o Google for Education. E nessa pegada midiática, junto com a educação midiática, todo mundo produz, todo mundo consome conteúdo, e um excesso de informações é um desafio ao nosso senso crítico. Como diferenciar fatos de opiniões? Como produzir e compartilhar mensagem com responsabilidade? O caminho pode ser educação midiática, a habilidade de ler criticamente e participar de forma ativa do mundo conectado. Educar para a informação é um jeito de formar cidadãos livres e aptos a fazer escolhas conscientes. Misturando tudo isso, criamos os mochileiros midiáticos. E o mochileiro é um viajante independente que organiza suas viagens por conta própria, dando ênfase ao conhecimento. Fazendo um alinhavo com o trecho da letra da música do Luiz Melodia, se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando a palavra debaixo do braço. Assim surgiu os mochileiros midiáticos, para expandir o universo da educação midiática em encontros semanais no ambiente informal, para colaborar, ser criativo e pensar criticamente. E na noite de hoje vamos ter essas 4 feras para a gente trocar ideias, falarmos um pouco sobre educação midiática. Vamos começar com a Carol, depois vamos para o Ed, a Carla e fechamos com o Caroba. Ok? Vou parar a minha apresentação e, Carol, você pode se apresentar. Boa noite a todos. Só me fala se o som tá ok. Tá tudo certo? É um grande prazer estar aqui, né, com essa parceria, com tanta gente boa aí, né? Mais uma vez, eu vejo a diferença que os mochileiros midiáticos têm feito, né? Não só nós que estamos acompanhando aí desde o primeiro evento, né? A gente vê muita formação aí, muitas trocas com as ferramentas, mas entender aí, né, como utilizar tudo isso, sabendo aí, né, das competências e habilidades que são abordadas na BNCC, que são os documentos que norteiam os nossos trabalhos de educadores, de pedagogos, o quanto é preciso trabalhar tudo isso, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vocês vão ver sempre que eu estou usando 2, tá? Só para facilitar um pouquinho aqui e não ficar muito perdida aí. Bom, então, né, aí eu venho falar um pouquinho com vocês sobre as ferramentas de criação, né, de atividades aí. Sou pedagoga, né, para quem não me conhece, eu sou Carolina Teles, sou do GG, líder do GG de Uberlândia, algumas certificações aí que foi possível graças à colaboração dos meus colegas, né, porque juntos, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que colaboraram aí para tirar essas certificações, né, e buscar realmente conhecimento para o desenvolvimento aí do meu trabalho como pedagoga, como professora, que estou no chão da sala de aula, estou com uma turminha de 4º ano do ensino fundamental, e o quanto é importante a gente estar em busca aí, né, de formação para o nosso aprendizado, né, visando sempre o foco aí do nosso aluno. Então, sou multiplicadora do Educamídia, tive a oportunidade de ser mentora também, o que enriqueceu e vem enriquecendo cada vez mais o meu processo de aprendizagem aí. E eu trago uma frase, né, que eu gostaria de compartilhar, que é aprender a aprender. É dar a oportunidade de escolher
o seu caminho. Então, eu tive a oportunidade de escolher o meu caminho, e o meu caminho é esse, é um caminho sem volta, de estar envolvida e compartilhando e tentando incentivar aí os que querem vir juntos, né? O grupo do Google fala que foguete não tem ré, né? Então, nós estamos aí juntos para compartilhar esse processo de aprendizagem. E aí, visando aí essa nossa conversa, que eu quero que seja realmente uma troca, tá? Vocês podem interagindo aí comigo. Eu sei que eu tenho um tempinho para falar, mas sintam-se à vontade. Eu brinquei que no início que eu vou brincar de completar as frases. Vocês vão dando continuidade aí para realmente ser uma troca aí de aprendizagem. Pensando aí, né, nesse processo, né, de pensar a educação midiática, né, tudo que a gente vem observando, principalmente aí com a pandemia, né, eu falo que a internet já estava aí, as tecnologias já estavam aí, sendo utilizadas há muito tempo, e a gente vem acompanhando todas essas transformações, tanto tecnológicas como na educação também, nessa educação digital. E com a pandemia veio esse boom mesmo, né? Se os nossos alunos já recebiam várias informações, com a possibilidade aí de acesso, né, a cada vez mais, né, as informações, a pandemia veio mais ainda. Eu estive acompanhando um estudo que no domingo trazendo aí a porcentagem de utilização das redes sociais. Brasil é o líder no ranking aí de todos os países que utilizam as redes sociais. Em 2019, o Brasil estava em torno, aí, se a gente acompanhar pelas aquelas definições lá nos aplicativos mesmo, né, que traz a porcentagem de quanto tempo você fica utilizando as redes sociais. Em média, em 2019, veio de 3 a 4 horas que o brasileiro fica nas redes sociais. Em 2021, nesse último ranking aqui, o Brasil ainda lidera, né, essa utilização das redes sociais, e agora com 5 a 6 horas de utilização aí nesse ranking aí. Isso preocupa, né? Essa utilização das redes sociais está sendo utilizada aí com consciência, né? E eu fiquei preocupada com essa utilização, porque o rapaz fez a comparação de estarmos na esteira, naquela esteira que a gente faz na academia. Se você parar, você vai contra, né? A esteira te derruba. Se você se você for caminhando, você não vai sair do lugar. Então, o que nós temos que fazer? Correr. E é correr mesmo, porque está tudo muito acelerado, né? Se já era um bombardeio de informação, agora, né, é muito mais. E quanto mais vai se passando aí o tempo, mais os nossos alunos e quem acompanha aí está tendo acesso a tudo isso. E nós tivemos um processo reverso, né? Na verdade, era para termos estudado tudo isso, para transmitir para os nossos alunos, né, essa consciência digital. E não, nós não fomos formados para isso. Eu falo que eu aprendi uma expressão com o PH, que ele fala, a gente não é capacitado, porque nós somos capazes, nós não somos incapazes, então não é capacitados para isso, mas nós não fomos formados para receber também e se lidar com os nossos alunos, né? E aí, descobrindo aí o curso, né, a educação midiática, né, acompanhando tudo isso, o guia traz o quê? Que a gente tem que descobrir as oportunidades. E ele traz um termo bem interessante, que é da decodificação. Quem trabalha com alfabetização, a gente vê muito isso, né? Tinha o processo de decodificação das palavras, decodificação das frases. E o que seria essa decodificação? Ele é um termo que descreve o quê? A prática de fazer leitura reflexiva de qualquer mensagem, buscando o quê? Autoria e intenção de tudo aquilo que nós estamos lendo. Então, é o quê? É ler de forma reflexiva. E eu fico refletindo muito sobre isso. Eu estou fazendo essa leitura de tudo isso que eu estou recebendo, e isso vem muito de encontro ao que eu venho trabalhando e buscando formação sobre isso. Estamos aí recebendo muitas formações, né, de ferramentas e muitas informações. O que pode ser filtrado
entre nós profissionais para chegar aí até o nosso aluno. Desculpa que eu não passei o slide aqui. Então, pensando tudo isso, eu trouxe aí, né, como o tema que eu vim conversar com vocês é aí as ferramentas de criação das atividades. Eu gosto muito de conversar com os profissionais sobre os documentos que norteiam o nosso trabalho, né, as atividades, e a BNCC traz isso, né, a educação midiática e na prática. Como combinar o conteúdo das disciplinas com a educação midiática. Então, percebemos que inserir aí o desenvolvimento dessas atividades é o quê? Tem que se tornar um hábito de investigação para preparar as habilidades aí de expressão do que o aluno vai entender sobre essas informações que eles estão recebendo. Então, o que é? A gente explora muito o conteúdo. E tinha um termo que eu não usava, e que desde março de 2018, março de 2020, quando veio aí a pandemia, o pessoal falava assim para mim, você faz curadoria de material? Você faz curadoria? E começou, né? Eu falei, gente, mas é tão chique essa palavra, eu faço curadoria de material, sim, porque eu pesquiso o que eu vou trabalhar com o meu aluno. E isso é muito importante para nós aí, que já conhecemos o que é a educação midiática. É o quê? Não é você chegar e passar o material para o seu aluno sem saber. Não sei se vocês acompanham, né? Não sei na escola e como que vocês acompanham, mas eu vejo muitos, né? Passar filmes por passar, eu falo que é o encher linguiça, né? É levar o material sem um direcionamento, sem ter um objetivo e a funcionalidade para se trabalhar tudo aquilo. Né? A tecnologia já estava disponível para nós. O quadro, eu falo, a tecnologia tradicional já estava disponível. Nós já levávamos DVDs para passar no DVD lá um vídeo, tudo isso está disponível. E agora as informações que estão chegando agora, aqui em Uberlândia nós estamos no ensino híbrido. Então eu tive uma perca, porque eu tinha 29 alunos no online e eu estou com 3 alunos no presencial. Então, eu tive muita perca com isso e acompanhando isso, até já estou fazendo um estudo, porque a gente pensa que, isso eu vou trazer um pouco aqui da minha realidade, pensa que o quê? Os alunos, a família quer levar o aluno do ensino público para a escola, né? É o depósito. E aqui eu percebi que é completamente diferente. Os pais não estão seguros aí de levar os alunos, né? Para isso. E esse acompanhamento das atividades, né, que eu venho trabalhando com os alunos, ficou em defasagem com tudo isso. Porque trabalhar aí o híbrido o presencial com 3 alunos, eu tive essa perca aí com relação ao restante, e é humanamente impossível a gente tentar conciliar tudo isso. Mas voltando aqui, então, explorando aí tudo, né, essas possibilidades que, conhecendo a educação midiática e na prática, né, abrir as possibilidades para essas práticas, né, já utilizávamos aí leitura, a pesquisa, né? E aí eu falo assim, né, essa ênfase da curadoria. Gente, mas eu acho tão, né, chique, curadoria. Vamos fazer curadoria do material. E aí, essa decodificação. O quanto é importante a gente agora adequar essa palavrinha que a gente sempre ouve aí na alfabetização, e quem está aí na alfabetização junto comigo ouve muito, né? Essa decodificação das mídias, que é o quê? Você conhecer as mídias de uma forma reflexiva, pensar naquilo que você vai utilizar. E na BNCC traz aí, né, na competência 5, que não é você levar a ferramenta, você ensinar o aluno a utilizar a ferramenta, e sim você ensinar o aluno a utilizar a forma de consciente, ele como protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Então, aquele ensino tradicional não voltará. O que a gente tem aí agora? Entender como fazer tudo isso, despertando, né, através dessas mídias, que eles já têm muito acesso a tudo isso, mas a gente ouve que esses alunos são os nativos digitais, né? Eles já recebem tudo isso. São, sim, é a geração X, Y, Z e agora a Alfa, e a gente pode perceber, quando a gente fala muito dessas gerações,
o que nós temos, né? Antes, as gerações eram definidas pela evolução a cada 25 anos. E hoje, a cada 10 anos. Então, XYZ, a cada 10 anos de evolução, era o que determinava aí a classificação dessas gerações. E agora nós temos a alfa, que ela vai o quê? Reduzir cada vez mais esse tempo, né? Essa quantidade de tempo. Por quê? Porque está evoluindo muito rápido. E estamos alcançando tudo isso, nós como profissionais, se a gente não parar e refletir sobre a nossa prática. Tem um videozinho que fala muito sobre a metodologia e tecnologia. Não sei se vocês já viram, que é a professora cobrando a tabuada do aluno, 1 vezes 1, e ela no quadro tradicional. E aí chega o diretor e fala que a escola vai ser uma nova escola tecnológica, que vão inserir a tecnologia tudo. Aí ela entra com um data show e da mesma forma, ela cobrando na mesma metodologia a tabuada. Então, o que nós temos que entender? A educação midiática traz essas reflexões sobre... Eu vejo a educação midiática abordando tudo isso. A reflexão sobre o que estamos trabalhando, sobre tudo que estamos recebendo, porque a educação midiática é eu entender como que está o meu processo de ensino-aprendizagem e como eu estou utilizando tudo isso, né? E as ferramentas vêm, né, já sendo trabalhadas aí, e eu falo que eu utilizo as ferramentas do Google for Education desde 2014, as ferramentas estão aí. E na BNCC eu quero ler um trechinho para vocês que fala o seguinte, deixa eu até trazer aqui, que eu tive um recorte, mas... né, eu vou ler aí o que teve aí de principais mudanças no ensino fundamental. Ela traz assim: as competências gerais são a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e do mundo no trabalho. Então, na competência 5, e o que vem de diferente tudo isso aí, na competência 5, trabalhando sim esse contexto do digital, que é a cidadania digital, não é só implantar as ferramentas, mas sim o uso consciente social de tudo isso que nós vamos utilizar, né? E pelo guia da educação midiática a gente observa muito isso. E as atividades que propõe lá, né, as ferramentas de criação de atividades e as atividades, eu vou falar no decorrer aí, traz, né, que é o quê? É o uso social de todo o contexto que estamos vivenciando. Então, eu trabalhei com os meus alunos no primeiro conteúdo, né, que vem lá para a gente trabalhar sobre o Covid-19. Então, nós trabalhamos isso em 2020, 2021, tudo isso. E eu trabalhei com os meus alunos o quê? O levantamento aí, né, histórico, né, de todo esse processo dessas doenças, né, dos vírus aí, que nós tivemos várias epidemias, e eu trabalhando no online, e aí veio um pai e questionou comigo assim, professora, e a epidemia que teve? E aí ele trouxe um contexto assim, e aí eu fiquei pensando, eu falo, olha, e isso não é vergonha nenhuma, a gente falar para o pai que se você não tem o conhecimento, você buscar ali a curadoria para você entender de onde que surgiu tudo isso, né? Eu falo que o online, ele traz uma reflexão para nós, que é o quê? Que nós não estamos dando aula para 29 alunos, nós estamos dando aula para 29, mas o pai e a mãe que está assistindo. Olha a responsabilidade, o compromisso de estar nos norteando aí e passando essas informações do que você vai falar, porque eu fico imaginando, às vezes quando eu tenho alguma dúvida, que professor tem, gente, eu não sei se vocês estão lá passando alguma coisa no quadro e de repente vem assim, gente, mas essa palavra é com X ou é com Z? Sabe, essas trocas aí que nós temos? Isso aí não é possível que é só comigo que acontece, mas se for, glória a Deus, né? Mas acontece tudo isso, né? Da gente ficar na dúvida e quando tá ali o pai e a mãe, a gente treina nas bases. Hoje eu vim entrar aqui no curso, eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, eu tava tão nervosa para falar, porque
quando a gente passa por esse processo de aprendizagem, né? E eu falo que eu aprendo muito mais quando eu estou estudando para fazer essa troca, porque quando eu estou lendo, né? Isso aí, PH que me ensinou muito bem através da pirâmide de aprendizagem de William Gleiser, que ele traz aí as porcentagens de como que a gente faz aquisição do conhecimento, como que a gente aprende, e a gente aprende muito isso, né, nessa troca, né, do trocar a experiência com o outro é muito maior do que quando a gente está só lendo aquele material. E quando a gente está trabalhando, né, pensando aí nessa educação midiática, e aí traz a reflexão, o que nós temos que nos preocupar com o que nós estamos, quais são aí, qual que é esse processo que nós estamos trazendo para o nosso aluno que é confiável, quais as informações. E aí vem, né, existe essa informação, existe a desinformação, o que é esse fake news? Isso aí nós lidamos com isso o tempo todo, né? E aí cai uma mensagem lá no grupo lá, né, da escola, isso é verdade, né? E aí a gente começa a questionar tudo isso, e eu me preocupo muito em trabalhar essa educação midiática, né, e trazer isso na prática para os meus alunos, desde o ensino fundamental aí, e eu vou voltando aqui, pensando no que a gente pode trabalhar, como inserir essa educação midiática aí. Eu tenho aproximadamente uns 8 anos que eu venho trabalhando de forma interdisciplinar. E foi uma dificuldade na escola para trabalhar tudo isso, porque eles queriam que eu aplicasse prova de matemática, português, história, geografia e tudo. E eu somente, né, pegava um texto de português e conseguia trabalhar os outros conteúdos ali. E quando veio, né, a BNCC para trabalhar, para sair fora da caixinha, e a educação midiática, que a gente pode trabalhar interdisciplinar, esse contexto, né, da educação midiática em todas as disciplinas de forma interdisciplinar, só veio aí para enriquecer cada vez mais a proposta que eu sempre pensei em trabalhar aí com os alunos, né? Então, é a gente pensar nessas atividades, na educação midiática, nessa prática, no interdisciplinar. Então, se a gente pensa aí que pode ser trabalhado tudo isso, né, integrado aos nossos componentes curriculares, e faço referência aí às referências curriculares do CIEB, né? Eu falo que tem documentos, gente, que igual aqui, eu tenho aqui, né? Eu tenho o guia online e tenho o guia impresso. É mesmo aquele documento que fica debaixo do braço que tem que andar com a gente? É isso. BNCC, lá, o Jonathan também. Então, é isso aqui, são documentos, né? Eu falo que é a nossa Bíblia, é o documento que a gente tem que estar assim debaixo do braço e acompanhar, porque Guia da Educação Midiática, BNCC, PPP da escola. Eu vejo os profissionais da escola que não conhecem o projeto político-pedagógico da escola. Como que você consegue trabalhar se você não conhece os documentos que norteiam aí o nosso trabalho? E esse aqui, quem não tem, já faça aí, ó, utilizem. Tem no meu material aí, tem o link para acesso do online. É riquíssimo. Tem, inclusive, né, o que eu trago aí para vocês, que é sugestões de atividades para se trabalhar aí, né, 15, 20 sugestões de atividades e todo o material riquíssimo preparado aí para trabalhar em sala de aula. Então, é a gente conhecer, acessando aí todo esse material e, acima de tudo, saber acessar, filtrar e compreender as informações. Vão chegar informações de todos os lados para nós e para os alunos também. Mas entender tudo isso, saber aí, conhecer tudo isso, hoje não é só saber ler e escrever. E aí eu trago essa imagenzinha aqui, que é uma chargezinha que fala assim para nós: não é só ciências, história, português e matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisa na escola. E aí, um ponto importante que eu destaquei aqui, que é o quê? A conscientização dos estudantes aí, né? Os professores devem debater sobre esse uso das ferramentas e levar o aluno a pensar o que é o uso saudável e não saudável. A gente ouve, eu não sei, né, se só eu que, assim, ouve muito falar que a internet é uma lei sem dono, e não é.
A gente tem que entender e ensinar para os nossos alunos que há crimes, sim, né? Conseguimos identificar, é crime algumas coisas que são feitas na internet. E, como eu falei, né, nós não estávamos preparados para tudo isso, né? Essa conscientização da utilização da internet, né? E traz aí, né, a BNCC traz como se trabalhar tudo isso, né? Nós ficamos aí inertes à questão seguinte, que não foram trabalhadas, né, esses temas essenciais, que é a internet segura, o uso consciente aí das redes sociais, as notícias falsas e os dados. E aí eu volto naquele dado que eu trouxe para vocês, que era o quê? Nós brasileiros, utilizamos de 5 a 6 horas de média de redes sociais. Como que está sendo utilizada essa nossa rede social? Eu sou uma que busco muito. Desde 2020, eu venho acompanhando os estudos aí para esse mundo tecnológico, o ensino da tecnologia. Eu tenho especialização em tecnologias digitais aplicadas à educação e à inclusão. E eu venho fazendo um levantamento de tudo isso, mas também venho fazendo levantamento de aplicativos que podem ser utilizados também aí em nossa sala. E mais uma vez, a palavra bonitinha que eu gosto, curadoria aí, de saber o que é viável utilizar em sala de aula e o que não é. Conhecer o que você vai utilizar, o que você vai trazer para o seu aluno é fundamental. E eu falo isso, como nós tínhamos lá o material dourado e o ábaco, né, que ele se torna para nós uma ferramenta negativa se você não sabe utilizar, a internet também. Então, não é só hoje as mídias, né? Mas eram outros materiais que utilizávamos, e utilizo até hoje, eu utilizo material concreto com os meus alunos, que se não temos consciência do como utilizar, ele se torna, assim, uma arma aí contra nós. E eu trouxe esse quadro que está no material do CIEB, tem um guia do CIEB, que ele traz o quê? A menção aí, ó, das habilidades que podem ser trabalhadas em cada disciplina. E aonde que está aí, né? Como abordar tudo isso. Esse é um material riquíssimo também, quem não conhece, busque, né? Tá lá, guia, né, no site do CIEB, vocês vão conseguir entender por quê. Nós temos, pela BNCC fala, claro, entender as competências e quais são as habilidades que nós temos que despertar aí no nosso aluno. Bom, até aí tudo bem? Eu estou falando muito rápido. Carol, só já passou 10 minutinhos. Ai, aí tá vendo? Peraí, calma, vou finalizando. Então, o que nós temos aí? As ferramentas, né? Temos sugestões no guia, que vocês podem entender como utilizar aí. E, deixa eu passar aqui, eu trouxe aí o método para criar as atividades. O enfoque na leitura crítica e ou na produção de mídia nas aulas, a oportunidade de produzir as aulas ativas e engajadoras. E aí, eu quero trazer para vocês o quê? No guia da Educamídia, ele separa aí a combinação de 4 eixos, né? Como se preparar, como trabalhar aí a educação midiática nas nossas aulas. E aí traz aí 4 eixos, como se preparar. Inclusive, ele traz na página 80 e... Peraí só um pouquinho. Na página 75. Perdão, na página 72, eu até coloquei ele aqui. Ah, não, eu não coloquei o quadro aqui, não. Mas eu trouxe aqui a diquinha que aparece para nós no Educamídia, que é o quê? No guia, o que nós temos que trabalhar com esses 4 eixos? Que ao discutirmos, nós temos que abordar, e ele traz o quadro na página 72, que é o quê? Discutir o tema curricular. Então, nós vamos, né, definir aí o que você quer ensinar, a ação, o que os alunos vão fazer com isso, né? Qual que é, o que ele vai fazer e qual a mídia que ele vai utilizar, levando os alunos ao quê? A refletir, né? E aí traz o quê? A mídia e a reflexão. Então, os 4 eixos que o guia traz para nós nesse quadro, vale também
importante com o material aí de pesquisa para nós, que é entender o quê? Essa produção de material, né? Como que nós vamos trabalhar tudo isso? E aí eu vou fazer um adentro aqui. Entender, né, compreender aí o que nós queremos ensinar, conhecer o material que vamos trabalhar, entender de forma reflexiva, fazer a decodificação reflexiva aí do que nós queremos trabalhar e abordar, fazer a curadoria do que é legítimo ou não das informações, tá? E aí, o segredo final aí que eu trouxe, que é o quê? Formular perguntas e saber, de forma reflexiva, responder a tudo isso que propõe as competências e o que nós queremos cobrar de habilidades aí do nosso aluno. Tem várias sugestões de trabalhar memes, trabalhar as imagens, trabalhar as notícias, e aí o guia traz maiores detalhes aqui. Aqui é um tempo rapidinho que nós temos, mas vale a pena conferir pelo guia aí. No material vai ter o link, vai estar disponível aí para vocês, e trago aí para finalizar aí com vocês, a nova maneira de aprender e ensinar. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Atualíssimo Paulo Freire, né? Busquem também os estudiosos que respaldam o nosso trabalho, e eu quis colocar Paulo Freire junto com esse foco aqui do nosso aluno, atingindo aí a setinha que sempre é o processo de ensino-aprendizagem de qualidade dos nossos alunos. Beijo grande, tá aí, né, minhas redes sociais, estou aí, e é muita coisa que a gente quer falar, mas eu estou muito feliz aí por poder compartilhar um pouquinho de tudo isso que eu venho estudando aí. Beijo. Carol, perfeito, parabéns, obrigada. Excelente colocação sobre educação midiática, acho que é isso mesmo, esse caminho, né? As atividades com as crianças, principalmente com os pequenos, né? Com os menores. Ednei, agora eu passo a palavra para você. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Me chamo Ednei Bezerra, já vou compartilhar aqui a tela para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Oi. Valeu. Nossa, gente, essa foi boa. Então, tá bom, agora sim vai. Boa noite a todos, né? Falando um pouquinho sobre a temática, né, de educação midiática todos os dias, né? Trouxe aí a frase deste evento, que é como preparar os estudantes para para aprender com senso crítico e responsabilidade no século XXI. E aí, será que essa questão de trabalhar com os nossos estudantes, com os nossos alunos, esse senso crítico, né, de poder opinar, poder se posicionar de maneira crítica em relação a tudo que acontece em nossa sociedade, né, com a responsabilidade, né, saber falar, saber expressar em pleno século XXI, isso é fácil? E aí eu deixo essa pergunta para vocês, que no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre, tá bom? E aí, me apresentar um pouquinho, né? Sou o professor Ednei Bezerra, biólogo, mestre em ecologia, né? Apaixonado aí pela educação, gosto muito aí de inovação e tecnologia, adoro uma aula prática e gosto também bastante da natureza. E aí, vamos prosseguir. Como preparar nossas crianças e os jovens para aprender esse senso crítico e responsabilidade? Eu comentei lá no início da apresentação, e aí eu deixo esse questionamento. Aí tem um celular na mão, né? No slide, que traz aí algumas mensagenzinhas, e essas mensagens são mensagens importantes, que nós precisamos ter consciência do que é, como funciona, como que a gente lida, né? E aí eu pergunto para vocês, quais são esses temas, né? Quais são essas temáticas? Alguém poderia aí participar comigo? Vou pedir aí a participação, em alguns momentos eu vou pedir para participar, gente. Repete, por favor, a pergunta. Repetindo a pergunta. Vocês conseguem ler o que está escrito dentro do celular ou não? Não, está muito pequenininho. Está muito pequenininho? Então, me desculpe, gente.
discurso de ódio, fake news, bolha informacional, desinformação, conteúdo viral. Então, são algumas temáticas que nós devemos trabalhar dentro da educação midiática, dentro do posicionamento crítico e responsável, né, nesse momento de era informacional, tá bom? Desculpa aí, porque a imagem ficou um pouquinho pequena. Desculpa. Ok. E para trabalhar a educação midiática, a gente precisa, né, entender alguns conceitos, né? A educação midiática em si, ela aborda a seguinte forma: entender o contexto em que essa mídia ela foi produzida, e dentro do contexto educacional fazer com que esse aluno ele envolva nesse meio midiático, trazendo a realidade, né, dos jornais, das redes sociais, enfim, para que ele possa compreender e saber lidar com essas atividades em uma pesquisa, em uma decodificação, em um questionamento, que ele saiba ler ali um gráfico, que ele consiga, então, né, analisar um meme, né, de cunho ali político ou preconceituoso, ou com um viés ali informacional, que tem ali vamos dizer, uma indicação a algum produto, né? Então, a educação midiática, ela traz essa possibilidade de leitura das informações que estão aí disponíveis na mídia, né? E aí, falando um pouquinho sobre essa camada midiática, eu trago para vocês aqui o uso da informação. Então, o professor, ele tem que ter a intencionalidade ao apresentar o conteúdo ali para o seu aluno. E ele pode, sim, utilizar as informações disponíveis. Jornais, revistas científicas, enfim, YouTube, meme, TikTok, Instagram, enfim, ele pode utilizar todas essas informações, mas para isso ele tem que saber o porquê e para que ele vai utilizar esse recurso dentro da sala de aula, né? E aí o aluno, ele entra ali no papel, consumindo, né, essa produção que foi ali curado, vamos dizer assim, né, dentro desse processo aí de curadoria do professor, levado para a sala de aula para ser trabalhado. Aí tem essa questão da produção consciente, da leitura reflexiva, né, para entender esses tipos, né, os tipos de linguagens que são utilizadas na mídia. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Caso vocês tiverem, pode perguntar, pode, tá bom? Então, bora lá. Para refletir um pouquinho, né, vou deixar aí uma pergunta para vocês. Eu preciso analisar ou investigar uma informação vinculada pelas mídias? Será que eu confio veemente naquela informação que eu estou lendo ali no site de fofoca, ou ali no Facebook, ou que eu recebi pelo WhatsApp? Será que eu confio 100% nessa informação? E aí? Se alguém quiser comentar aí no chat, eu estou aqui acompanhando. Será que eu confio? Ai, gente, hoje é quinta-feira ainda, calma. Vamos participar. Não, aí, ó. Obrigado, obrigado. Nunca! Então, é isso mesmo. Então, nós não devemos confiar veemente, cegamente nessas informações, né? A gente tem que buscar, então, o quê? Analisar ou investigar essa informação que foi vinculada, né? E aí, eu trago para vocês esse quadrinho, né, que a Educamídia trabalha, né, que é desenvolver o hábito de investigação, né? Principais perguntas ao analisar a mensagem da mídia. Quem que é o autor? Para que é o propósito? Né? Qual é o propósito? Para que foi feito? Né? O que seria esse conteúdo? Qual seria o contexto? Será que tem um viés econômico por trás aí dessa notícia? Qual que é o impacto que essa notícia causaria? Quais são ali as possíveis interpretações? Né? As reações das pessoas? Será que essa notícia tem credibilidade? Enfim, né? São algumas perguntas, né? Alguns tópicos aí das perguntas que vocês devem fazer ao se deparar com uma notícia. E aí, nós temos aí esse mandala maravilhoso, né, dentro da educação midiática, que tem esses 3 eixos de escrever, ler, participar, e aí dentro deles a gente tem essa questão do autoconhecimento, da fluência digital, mas o que eu queria reduzir isso tudo? A intencionalidade do professor. Né? Ele tem que ter uma intenção ao utilizar um recurso, não é eu pegar um vídeo, jogar lá e passar para o aluno. Eu tenho que pegar esse vídeo, né, ver o que ele traz de informação, como eu vou utilizar e como que eu vou utilizar o senso crítico daquele vídeo, daquele filme, daquela reportagem, daquele meme, para agregar em relação ao conhecimento, em relação à temática
trabalhado em sala de aula, tá? E aí nós estimulamos, enquanto professores, o uso da informação, a criação de conteúdo. Aí eu peço para o meu aluno assim, a gente está estudando sobre genética, alelo examezinho, e aí, dentro dessa parte de genética, tem um sistema ABO, e como que é esse sistema ABO? Mas, peraí, que tal vocês produzirem aí uma publicação de conscientização para doação de sangue, já que a gente está falando de sistema ABO, né? Então, é um ponto que nós trazemos, então, um conteúdo, ligamos aí a produção de conteúdo nas redes sociais para fazer uma campanha para mobilizar, né, a comunidade ali, o pessoal que estão nas redes sociais desses alunos, para a gente conseguir aí, né, doadores de sangue. Então, isso é muito bacana. Então, vamos trabalhar dessa forma. E aí, dentro desses conceitos, é importante a gente entender que os professores também têm objetivos dentro da educação midiática, né? E o professor, ele precisa explorar para entender aí novas abordagens pedagógicas, ele precisa promover uma cultura de aprendizagem que estimule a curiosidade, que hoje em dia não é fácil. Meu Deus, não é fácil. Porque nós estamos em sala de aula, a gente está brigando ali, teste a teste, meu filho, não mexe no celular, presta atenção aqui, não conversa com o coleguinha. Nesse momento de pandemia, ficou todo mundo remoto, todo mundo não aparece. Quando você pergunta, aparece um limbo, ninguém responde. E aí, quando está na sala de aula, tem essa questão da interação, dele estar ali mexendo no celular, às vezes não responde, enfim. Tem essa questão. Então, vamos promover aí a curiosidade. Não é fácil? Pode até ser um caminho um pouco difícil, mas a gente consegue. Tá? Facilitar aí o processo de aprendizagem significativa, utilizando a mídia como um recurso, como um agente de transformação e de reflexão, que é o mais importante. E aí, guiar os nossos alunos em práticas éticas, legais, seguras, dentro aí do ambiente digital, e criar experiências engajadoras para que esses alunos contribuam com a sociedade de maneira crítica e ética. Dentro aí desse contexto que eu citei para vocês da atividade do sangue, né, da doação de sangue, eu fiz com que os meus alunos publicassem nas redes sociais uma campanha para incentivar o pessoal a doar sangue. E isso é muito importante. Eles criaram e eles fizeram essa participação na sociedade. E aí eu tenho esse exemplo de conscientização, que eu dei um spoiler ali. Enfim, eu trabalhei com os meus alunos o seguinte, né? A temática geradora. Pandemia do Covid-19 derruba 50% do número de doadores de sangue em São Paulo. Essa foi a reportagem ali da Folha, né? E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, eu estava trabalhando genética, estava trabalhando alelos, cruzamentos, sistema BO, e aí eu propus para eles, olha, a gente está trabalhando isso, agora vocês são profissionais, médicos, enfermeiros, biomédicos, e as bolsas de sangue estão em queda, está em 50% em alguns hemocentros. E aí eu propus assim, gente, vocês deverão produzir uma campanha de conscientização, vocês vão utilizar aí uma linguagem que vocês escolherem, um meme, um infográfico, uma curiosidade, uma divulgação científica, enfim, mas vocês vão ter que publicar nas redes sociais, citando, né, onde você pegou, fazendo ali a questão, né, de basear essa informação em fontes confiáveis, tendo a reflexão que aquela informação é verdadeira, e usar as hashtags, né, que as hashtags aí ampliam o alcance ali da publicação, e isso é muito importante também. Quer alcance? Hashtag, né? Enfim. E aí surgiram algumas atividades que foram, assim, de GIF, publicações, infográficos, vídeos, né? Enfim, foi muito legal, porque dentro dos meus alunos ali em sala de aula, alguns alunos doaram sangue, incentivaram aos familiares doarem sangue. E isso foi muito legal, né? Então, aqui, alguns exemplos de atividade. Eles fizeram a parte da descrição do sistema BO, do sistema RH, do sistema BO, quais são ali o genótipo, o fenótipo. Eles tiveram a audácia de procurar qual a quantidade de sangue no hemocentro próximo à sua casa, né, pesquisando ali pela internet, quais são os números das principais regiões da Zona Leste, da Zona Oeste, enfim, deixaram lá na publicação, e isso foi muito importante, né? A gente colocou ali a mídia, as redes sociais para trabalhar ao nosso favor e solidificando, vamos dizer assim, ou internalizando, seria melhor a palavra, o conhecimento que a gente trabalhou em sala de aula. E assim, tem como a gente trabalhar no nosso dia a dia, educação midiática? Tem. Não é fácil? Pode até ser que não seja, mas você começa a pegar ali a manha, o jeito, e aí um nome que é muito importante, né,
que a nossa colega, eu esqueci o nome dela, falou anteriormente, que é a importância da curadoria, né? Você buscar informação, pesquisar, buscar memes, vídeos, notícias, artigos científicos que tenha ali o conteúdo para você utilizar nas suas aulas, para levar para esses seus alunos, né? Dar ali vamos dizer assim, ampliar o repertório desse aluno para que ele seja ou desenvolva o senso crítico na leitura dessas informações, que é muito importante, né? Então, vamos avançando aqui um pouquinho. E aí, como que eu vou trabalhar com curadoria? Primeira etapa, selecionar o material, a imagem, o meme, notícia, conteúdo. Segunda etapa, propor um desafio, buscar fazer com que esses alunos façam uma análise desse material e fazer com que eles verifiquem as informações. A informação é verdadeira? Quem que é o autor? Né? E aí, dentro desse contexto, dá para trabalhar diversas situações, né? O conteúdo, ele conversa com aquela reportagem, com aquele material. Aí vamos para a etapa número 3. Construir o conhecimento com base na reflexão e na curiosidade dos alunos. Se eu não sei, eu vou procurar saber. E aí, esse é o ponto-chave, a curiosidade. Porque se eu tenho curiosidade para descobrir ou para saber algo, eu aprendo, eu consolido ali aquela informação que eu estou trabalhando. E como um resultado, né, que é a etapa 4, verificar a aprendizagem, se o aluno entendeu, se o aluno compreendeu, e aí, qual que seria o produto? Né? Qual é o produto? Pode ser uma produção de uma publicação, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, pode ser um infográfico, pode ser um trabalho artístico, enfim. Professor que decide, ou ele deixa em aberto, enfim. São algumas questões que dá para se trabalhar em sala de aula, dependendo ali de qual série, de qual ano, se é ensino fundamental ou médio, tá bom? E aí, já que nós estamos falando desse contexto, né, trazendo aí um pouquinho da CPI, que foi tipo BBB brasileiro, todo mundo acompanhou a CPI e todo mundo sabe pelo menos um pouquinho do que aconteceu ali na CPI. E aí, o que acontece? Aconteceu que uma médica, né, foi a médica Nice, ela teve ali alguns contratempos com outra pessoa que estava ali na bancada em relação qual a diferença de um protozoário e para um vírus, né? E aí surgiram vários memes, muita gente começaram a publicar, enfim, etc. E aí esse meme que eu trouxe para vocês é o seguinte: o que é um vírus? O que é um protozoário? Aí a pessoa sai correndo, senhora! E aí, esse foi o gatilho para trabalhar bactéria, vírus e protozoário com os meus alunos. E assim, não são iguais, não é a mesma coisa, não é o mesmo medicamento que é utilizado em um, é utilizado no outro, né? Porque um tem célula, é unicelular, e o outro não tem célula, tem uma camada proteica, enfim. E aí eu trabalhei isso com os meus alunos e foi muito, muito legal. Porque eu trouxe a realidade, uma notícia, e eu trouxe um meme que era uma situação engraçada para trabalhar aquilo em sala de aula. Dá para trabalhar também com memes relacionados a temas diversos, tá? Que eu estou trazendo ali temas voltados para a minha área, que é a área de biologia, né? Quais são os erros aí dessa afirmação em relação apoia as bactérias, elas são as únicas culturas que algumas pessoas têm. Aí, decifrando aquela musiquinha da borboletinha, nariz de vidro, nariz de pica-pau, olho de vidro, que aí está dentro da parte de classificação biológica ali do camarão, a parte de musculação, atrofia, hipertrofia, nome científico, a parte de sistemática, na parte de nomenclatura, quem que foi Marielle Franco, enfim, né, uma vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada, e dá para trabalhar o contexto também do local, e até hoje não se sabe quem matou ela, enfim, nome científico com gênero não binário, enfim, dá para trabalhar muita coisa utilizando meme em sala de aula. E aí, é a pergunta, dá para se trabalhar educação midiática todo dia em sala de aula? Dá para trabalhar assim. E aí, eu propus para os meus alunos, né, fazer ali um mural colaborativo para eles apresentarem ali algumas fake news que eles achavam interessante trabalhar e tal, que eles se assustaram, acharam que era verdade, só que não é. Eu trago, vou só exemplificar que é a parte dos Simpsons, porque os Simpsons eles têm ali a pegada de ter uma premonição em relação às coisas que estão acontecendo, e aí falaram sobre o jogo do Pokémon, e aí, enfim, era uma fake news falando que tinha aparecido lá no Simpsons, tem a questão também da pandemia, enfim, outras coisas também que apareceram aí nesse desenho animado, que eu amo de paixão.
e que os alunos trouxeram para a sala de aula, né? Um ponto que é importante é perguntar para o aluno o que ele quer trabalhar, quais são as ferramentas que eles querem usar, ouvir os alunos de fato, né? Porque quando a gente faz isso, a gente abre um leque de oportunidade para ouvi-lo e também encaixar a nossa didática, o nosso planejamento, com base naquilo que ele já sabe. Então, a aula não fica chata, então ele fica mais motivado aí para trabalhar. Em relação a algumas notícias, né, sobre aquecimento global, outras notícias que eram contrapondo, uma falava uma coisa, outra discordava, né, e aí trabalhar o senso crítico com os alunos, a fonte, a credibilidade, e aí tem essa questão, né, da proposta das atividades. Como que a gente trabalha a educação midiática alinhada às habilidades? Aí tem essa colinha aí, ó, ao discutirmos tal tema, aquecimento global, vamos levar em consideração quais ações a gente vai analisar, a gente vai verificar credibilidade, a gente vai levar aí a mídia, né, que é essa notícia, levando os alunos a refletir sobre o quê? Sobre a ação antrópica, sobre o efeito ali do uso da terra, sobre a extinção de espécie, a biodiversidade, enfim, dá para fazer muita coisa, tá bom? E aí, para finalizar, aqui está as minhas redes sociais, que é @edneiprofessor, e aí, muito obrigado. E falei um pouquinho rápido, me perdoem, é isso. Alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar, estou à disposição. De muito bem colocado sobre educação midiática todos os dias. Eu acho que ainda precisa, né, alguns professores ver sobre isso, trabalhar sobre isso. Alguns ainda fazem, mas meio obscuro. Foi muito bem colocado por você. Pessoal, eu coloquei no chat um Padlet para que vocês possam colocar para os palestrantes perguntas, elogios, abram seu coração. Tem um link lá para eles, ok? Não só para os de hoje, mas também para os dos outros que vocês participaram, vocês também podem fazer as colocações. E agora eu chamo a nossa Carla Arena, que eu acho que ela já chegou, para ela fazer continuar a nossa noite. Bem-vinda, Carla. Estou por aqui, adorando ver as discussões, adorei a apresentação do professor, do Ednei, maravilhoso, inclusive dando várias ideias, e eu pensando aqui, bom, que pena que eu não estudei com ele biologia, né? E olha que eu amava biologia, pensei em ser biólogo, imagina se eu tivesse tido esse incentivo. Talvez eu não teria ido para relações internacionais como eu acabei indo, né? Olha como isso faz a diferença, né? O tipo de atividade que a gente se propõe e tudo mais. E eu acho que nesse tema de educação midiática, o que a gente tem que mais pensar é o que ele trouxe, essa interseção, e é o que a gente tem feito muito aí no trabalho, no programa de certificação do Educamídia, é mostrar essa interseção que a gente tem com a camada de educação midiática e as disciplinas. E eu sei que isso aqui foi muito falado, né? Quer dizer, não é a gente achar que é uma coisa separada e que a gente vai trabalhar como se fosse a sala de informática do passado, né? Nós vamos levar os alunos agora para um outro mundo. Não, esse mundo ele tem que estar totalmente conectado. E aí, puxando o gancho do que o Ed estava falando, tem um ponto que é primordial e muitas vezes a gente esquece, que é formas de avaliação, mas formas de avaliação que, tipo assim, ajudem a nossa vida e não a gente crie um problema para nós mesmos. Porque nós, professores, às vezes queremos fazer coisas tão incríveis que a gente acaba se complicando. Em vez de facilitar a nossa vida, está todo mundo balançando a cabeça, a gente pega e se complica e tem milhões de horas para corrigir. Se for um projeto, então, são milhões de horas para corrigir e tudo mais. Então, na verdade, cada vez mais a gente tem que buscar algumas coisas em termos de avaliação, porque o Ed mostrou muito bem a questão da intencionalidade e lá na ponta ele tinha uma questão do produto, quer dizer, do entregável. Qual vai ser o entregável de toda essa experiência de aprendizagem que os alunos viveram aí? Se estão trabalhando, enfim, vírus, protozoários e tal, o que vai ser de entregável? Vai ser um meme? Vai ser uma reportagem? Vai ser uma análise? Enfim, pode ser qualquer artefato, né? Enfim, que a gente pode trazer. Mas aí,
geralmente, o que a gente não deixa claro é como que vai ser feita essa avaliação. E isso, a gente tem que começar a ter como princípio fazer isso no início. Isso tem que estar claro para os alunos o que vai acontecer durante o processo e quando ele chega lá, como é que ele vai ser avaliado? Eu tenho que ter critérios claros. E para isso, a gente sempre, eu assim, sou fã e uso, eu vou dizer até décadas, porque é décadas mesmo. Aí, ó, o Ed já deu spoiler, que são as rubricas, né? E aí, agora eu quero agora que vocês abram o microfone e também podem escrever aí no chat, mas quero escutar vocês assim. Se vocês fossem, por exemplo, pensando aí no que o Ed mostrou, quais seriam os critérios de avaliação de vocês para essa atividade que ele estava propondo? Vamos dizer um meme aí, vamos dizer que o produto final fosse um meme. Na verdade, você pode dar várias opções. Quais seriam esses critérios? Quem vai abrir o microfone aí para falar comigo? Quais seriam os critérios que vocês diriam para os alunos? Assim, pediriam, não, quer dizer, que avaliariam dos alunos. Vai lá, Carla. Carla abriu o microfone aí. Repete, Carla, que não deu para ouvir. Não estamos te escutando, Carla. Se você quiser colocar no chat. Tamires, você que é professora de biologia aí, me conta. O que você avaliaria? Quais seriam os critérios para avaliar alguma produção dos alunos? Então, no chat, vamos lá, coloca no chat. Conta aí para mim, quero saber. Você, Ed, quais seriam esses critérios? Vai lá. Bora lá, então. Criatividade, utilização ali do conteúdo ou dos termos científicos, né? Poderia ser utilizado aí como critério de nota. Além disso, a adequação ali dentro da proposta, ou se fugiu ou se não fugiu, a gente dá para trabalhar também a questão da pontuação. Se ampliou a busca para mais temas, ou se foi mais além, ou se fez um pouquinho, enfim, dá para colocar também nesse molde de avaliação, porque a rubrica é o seguinte, é falar para o aluno o que vai ser avaliado. Se ele já sabe o que vai ser avaliado, fica mais fácil ele desenvolver a atividade. Então, se a gente consegue trabalhar esses critérios como criatividade, em relação ali à parte conceitual, se ele colocou de maneira correta ou se faltou alguma coisa, enfim, dá para fazer assim mais ou menos dessa linha. Ótimo, ótimo. E vamos trazer depois uns pontos que você falou aí. Vamos lá, Mônica. Abrir aí o microfone. Microfone, Mônica, tá fechado. Vamos ver se abre aí. Não tá abrindo, né? Tenta aí. Qualquer coisa você escreve aí para a gente também sobre esses critérios aí. A Daniela colocou aqui, adequação da linguagem ao gênero, excelente. Criatividade, exploração do assunto. E aí, é claro que dentro de cada um desses critérios, você pode detalhar mais o que você quer dizer com isso. E aí, fazer um ranqueamento. Então, você tem aí na vertical os critérios principais, né? E na horizontal, você vai ter a sua escala, o seu ranqueamento aí em termos ou de notas, e não necessariamente nota, pode ser só um conceito. Então, atendeu ao critério, não atendeu ao critério, ou então, tipo, superou, foi além, foi acima das expectativas e tudo mais. E por que a gente está trazendo isso? Porque isso, a rubrica, ela tem pontos interessantes que ela não só traz essa transparência na avaliação para o aluno, quer dizer, você começa a ter critérios que não são subjetivos, né? Quer dizer, você, mesmo tendo a subjetividade, você coloca de forma mais objetiva. E uma outra coisa também é que foi aquilo que eu estava falando no começo da minha fala. Você traz objetividade na hora que você está avaliando. Então, em vez de ficar, tipo assim, até o feedback e tal, fica muito mais simplificado, porque você pode aí montar uma rubrica com a planilha e isso ser compartilhado ou
a planilha com cada aluno, ou pode, se você estiver usando o Google Classroom, você já pode pegar uma planilha, importar para o Classroom e já ter essas rubricas lá super fáceis de dar nota para os alunos. Então, tudo isso facilita, né? Mônica, será que você... Ah, a Mônica colocou aqui, deixa eu ver, ela também colocou outras coisas. Ó, a Tamires colocou, olha lá, capacidade de sintetizar informações, promover o entendimento do conteúdo e se contém humor, alguns critérios. Então, por exemplo, você está vendo que até os critérios que cada professor está colocando aqui são diferentes, né? Então, isso vai depender, por isso que é importante ser objetivo para o aluno e transparente. Por quê? Porque o aluno ele pode ter alguma expectativa em relação à avaliação que talvez não seja baseada nos seus critérios, mas pode ser de um outro professor. Então, é importante ter isso transparente para ele. Aí, tem aqui, ó, a Mônica falou que uma coisa importante dentro do que o Ednei falou sobre curadoria, entender que mesmo sendo meme, há que se cuidar para que seja algo que seja dentro dos cuidados do que compartilha na internet. Então, a gente aqui, na nossa rubrica, a gente tem que colocar um critério muito claro aí de conceituação e de entendimento para o aluno, assim, se aquele conceito que o aluno está trabalhando no artefato digital que ele está entregando, se aquele conceito está correto dentro das ciências, dentro do que eles estão estudando, se tem embasamento, por exemplo, científico, acho que alguém colocou aqui, né? Embasamento científico. Então, isso talvez, nas ciências da natureza, seja um dos critérios mais importantes, quer dizer, não é só a criatividade, o humor, isso pode ser um ponto, né? Mas, na verdade, assim, se aquilo que eu estou apresentando de resultado final do meu trabalho corresponde a critérios científicos, que é o que eu quero como professor de biologia, de ciências e tudo mais, né? Científicos e éticos também, claro, com certeza. E aí, a Carla está perguntando como seria uma matriz, né? Como é que seria essa matriz de critérios com pontuação? Então, aí, eu acho que eu imaginei que eu me perguntar sobre isso. Eu trouxe um aqui que foi preparado baseado lá no guia de educação midiática que vocês viram aqui, né? Então, hoje a gente está falando muito aí do guia de educação midiática do Educamídia, né? Então, isso aqui foi uma rubrica desenvolvida para avaliar os projetos dos alunos no programa de certificação, e aí eu estou falando dos professores, tá? Claro que isso aqui teria que ser adaptado para os alunos. Mas olha que legal, ele, inclusive, aqui já está num formato que é o formato de planilha que eu preciso para subir para o Google Classroom. Então, ele já está num formato certinho que eu subo isso, eu dou um importar lá para o Google Classroom e ele está disponível, essa rubrica fica disponível para usar com os meus alunos e simplesmente já marcar. Vocês estão vendo aí que aqui o Estevão e a Ana Ferrari, né, eles fizeram baseados no guia prático de educação midiática, do Educamídia, e aí vocês poderiam totalmente adaptar isso. E aqui ele está com uma numeração, mas na verdade foi o que eu falei, pode ser um conceito só, não precisa ser necessariamente uma numeração. Dependendo do seu objetivo, é importante já ter um número, porque a gente tem que dar nota numérica, né? Mas também a gente usa muita rubrica, eu sempre usei muita rubrica que não tinha nota, mas tinha um conceito, né? E eu também já tentei fazer de diversas formas criativas também. Então, aqui, nesse que eu estou mostrando para vocês, quais são os critérios? Foi aquilo que eu falei, a gente vai na vertical, né, daqui para cá, que são os critérios principais, né, ó. Então, a gente colocou aqui, ó, porque, por exemplo, vamos dizer que a gente está falando criatividade. Beleza, criatividade é só o conceito, o critério maior, mas, assim, dentro de criatividade, o que eu, professor, estou querendo checar? Qual que seria a minha pergunta? O que eu estou querendo ver dentro de criatividade? Então, aquilo que vocês falaram, por exemplo, de humor, enfim, de diversão e tudo mais,
de ser algo autoral, por exemplo, pode ser o caso, né? Se é uma peça autoral, quer dizer, não é coisa repetida da internet. Se eu estou usando humor de uma forma ética e adequada, tudo isso pode ser considerado criatividade. Então, na verdade, aí dentro do critério criatividade, eu tenho que ser um pouquinho mais específico, para o aluno entender o que eu quero dizer com criatividade, porque criatividade é um conceito muito amplo. Então, qual que é o meu entendimento que eu quero que o aluno desenvolva em termos de criatividade? A autoria é uma coisa importante, quer dizer, eu quero que seja algo inédito ou não precisa ser, pode ser um remix. Então, essas considerações vocês têm que ter quando vocês estão montando essa rubrica de vocês, né? Então, isso é uma coisa. Aí aqui, ó, o segundo conceito. E aí, ó, a avaliação numérica está aqui. E aí também, de novo, eu tenho que trazer para o aluno o que 1, 2, 3 e 4 significa. E aqui é totalmente variável. Pode ser, não atingiu os critérios mínimos, foi ok, está dentro dos critérios desejados, e aqui, por exemplo, além das expectativas. Então, isso aqui também vai variar totalmente de acordo com a sua necessidade. E, assim, também já vi rubricas super divertidas também, não precisa ser essa rubrica séria, você pode fazer de um jeito mega divertido, interativo, enfim, super bacana mesmo. Então, aqui, aí, por exemplo, o outro critério, habilidades de educação midiática. E tudo isso que a gente está colocando como critério, a gente também tem que fazer uma ponte, isso aqui está diretamente relacionado, que eu sei que também foi comentado hoje, sobre as competências e habilidades que eu quero desenvolver no meu aluno. Então, baseado nessas competências que você tem lá, né, mapeadas, que você quer desenvolver com a atividade ou com o projeto, você vai pegar esses grandes critérios e aí você vai trazê-los para a sua avaliação. Então, é tudo interligado, né? Aí, então, assim, por exemplo, no nosso caso, o que a gente estava querendo dos professores? Que eles entendessem o conceito de educação midiática, que desenvolvessem habilidades da educação midiática nos planos, né, que eles estavam desenvolvendo aí, curadoria e leitura crítica, criação de mídias, educação midiática enquanto camada e reflexão e responsabilidade. E para cada um desses itens, a gente aí estabeleceu uma perguntinha para que o professor, o aluno, no caso participante, conseguisse visualizar o que realmente é o meu entendimento do que habilidades de educação midiática neste caso, entende? Então, isso tem que estar muito claro. Essa rubrica, ela vai te ajudar se você realmente deixar isso muito claro para os participantes e para os alunos, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui, ó. A Tamira estava falando que usa o Quick Rubric, tem vários em inglês, tem o Star Rubric, tem vários aí. Se você procurar em inglês por Rubric, você vai achar Ruby Star, que você começa a criar rubricas a partir de modelos. E aí a Samara dizia o seguinte para mim, nas rubricas de criação: a gente não precisa criar do zero, a gente tem modelos já prontos na internet. E aí, com esses modelos, o que você faz? A maioria está em inglês. Por quê? Porque isso já é muito comum na prática acadêmica pedagógica dos professores americanos no esquema de avaliação. Aqui no Brasil, nem tanto. Estamos começando agora, desenvolvendo. Há anos que eu faço isso, porque eu sou do inglês. E aí, por exemplo, olha a minha dor quando eu avaliava no inglês. Na minha instituição, há anos 90 eu estou falando, tá? Quando eu cheguei para trabalhar lá, era assim, a gente tinha que trabalhar com a questão da participação oral do aluno, certo? Aí, eu como professora lá, nova, lá no pedaço e tal, cheia de gás, né? Linda lá, fagueira, querendo dar ideias mirabolantes e tal, eu dizia assim, tá, beleza. Aí eu chegava, eu ainda preenchia, a gente preenchia aquele diário, né? Lá abria um negócio assim enorme, era pequenininho, mas ele abria assim, aquela coisa maravilhosa.
E aí, ó, a Patrícia também está falando que em artes é bem subjetivo, né? E no inglês também tinha essa coisa da participação oral. E aí era um negócio assim, tá, mas como é que eu avalio participação oral? O que eu dou de... O que significa um aluno ganhar 75 e o outro ganhar 95? Um é mais bonito que o outro, um tá falando mais que o outro em sala de aula, isso é um critério? E os tímidos, onde é que ficam nessa parada? Né? E eu dizia assim, cara, tem que ter algum critério. E aí, na verdade, eu comecei a fazer uma revolução na instituição que eu trabalhava, que eu comecei a insistir com esse negócio de rubrica. E aí eu comecei a fazer rubricas para minha turma, que eram não só rubricas que eu avaliava os meus alunos, mas ele tinha, assim, uma coluna da minha avaliação e uma coluna da avaliação dos próprios alunos. Então, tinha ali uma parte que era da autoavaliação. Então, o que eu fazia? Primeiro os alunos se autoavaliavam, e aí depois eu dava a minha nota e a gente batia. Se a minha nota fosse discrepante, e aí eu tinha a prerrogativa de considerar a autoavaliação do aluno ou discordar dele, e aí eu justificava o porquê eu discordava. Mas aí eu comecei a fazer esse critério e a preencher muito rapidamente, assim, sabe? A avaliação de cada aluno. E isso me ajudou muito. Aí eu comecei a trabalhar com isso, fiz uma apresentação lá naquela semana pedagógica dos professores e tudo mais, comecei a trabalhar com isso até que isso foi institucionalizado e todos os professores começaram a usar rubricas para avaliar a participação oral do aluno com critérios claros para o aluno. E essa questão da autoavaliação também é muito interessante, porque aí o aluno passa a ficar mais consciente do que ele está fazendo. E ele começa a entender que não é só eu avaliando, na verdade, a responsabilidade é dele, na produção dele, né? E isso poucas vezes a gente faz, essa questão da autoavaliação, porque a gente acha que vai dar trabalho. Mas se a gente começa a ter planilhas, rubricas e tudo mais, isso começa a ficar de uma forma automática e super fácil e administrável para a gente, professor, que tem a vida que a gente sabe que todo mundo tem de tempo, né? E aí, o que a Samara começou a fazer, então? A Samara foi, que é a minha sócia no Amplifica, ela era minha aluna do inglês, né? E aí, depois de letramento digital. E quando a gente teve uma capacitação de letramento digital, uma formação, um dos temas era a rubrica. O que ela começou a fazer? Ela começou a pegar essas rubricas já prontas na internet, porque você encontra de tudo quanto é tipo de ciências, de redação, de projetos, de tudo que você quiser, mas tem muito mais em inglês. Então, ela pesquisava rubric lá, e aí colocava lá rubric, e colocava lá, tipo, enfim, essay, project, PBL, o que vocês quiserem, sciences, math, o que vocês quiserem, video, o que vocês quiserem. E aí você pega essa rubrica, usa o Google Tradutor, traduz para o português e pronto, você já tem a rubrica pronta, você só precisa aí dar uma lapidada aí para o que é específico do seu conteúdo e do que você tem de expectativa para os seus alunos, e está tudo pronto. E aí, olha aí a Tamires falando, essa pergunta era exatamente a que acontecia na minha sala de aula, tá? Mas por que o fulaninho, que fala bem menos que eu, ganhou uma nota melhor do que eu? Mas não é só uma questão de quem fala mais ou quem fala menos, isso não é a participação que eu estou considerando. Eu quero entender a qualidade da sua participação, se você traz pontos críticos de análise na sua participação, e não se você está tumultuando, porque eu posso ser a pessoa que mais fala em sala de aula e não acrescentar nada para aquela aula, quer dizer, e está falando abobrinha e atrapalhando a sala de aula, e a gente sabe como é que são os alunos, né? Então, é isso. Esses critérios numa rubrica faz com que tudo seja mais claro, tanto para você, professor, e mais objetivo e mais fácil de trabalhar, quanto para os alunos. E um ponto importante aqui, já que estamos falando de educação midiática, é o fato de que a gente pode inserir na nossa rubrica
a questão que a gente estava falando, né? A questão de conhecimento científico. Se o aluno, por exemplo, uma que acho que vale colocar, por exemplo, das referências bibliográficas que o aluno está colocando, por exemplo, se for um trabalho, se estão dentro das normas que a gente estabeleceu que tem que ser. A gente pode colocar aí questão da ética, né? Se está sendo os critérios, e aí a gente pode estabelecer se o aluno colocou critérios de crédito, fonte, tudo mais, dependendo do tipo de trabalho que você está pedindo para o seu aluno. Então, tudo isso é educação informacional midiática e que pode ser incluído dentro da sua rubrica já, sem você ter que criar nada mais, né? Então, a ideia é essa. E queria aí deixar agora enfim, a gente já está aí no nosso tempo, e só queria aí perguntar se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação final. Estou vendo as interações aqui tão ótimas, ó. Ó, tem o One Point Rubric aí, ó. O Ednei falando que estimula a autonomia do aluno com base nos critérios do professor utilizar na rubrica. Uma rubrica para o 3 e colocamos somente melhorar e a comemorar. Ixi, dá para fazer milhões de jogadinhas assim com esses termos, ainda mais se for com a galera. E vou dar uma outra dica também. Essa rubrica, dependendo de como for o projeto que você está desenvolvendo com seus alunos ou a atividade, eu já construí rubricas com os meus alunos. E aí eles fazem muito mais parte do processo. Quer dizer, eu já tenho claro o que eu quero de competências e habilidades, mas eu vou guiando isso e faço com que eles façam parte desse processo de construção da rubrica, porque aí sim eles vão estar envolvidos em todo o processo, desde a criação, produção e tudo mais, até a avaliação e a construção desses critérios de avaliação. É isso, pessoal. A gente poderia passar horas aqui falando sobre rubricas e avaliação, mas eu acho que é importante a gente entender que a avaliação faz parte e as rubricas fazem parte desse processo avaliativo e elas são uma forma mais madura da gente dar mais clareza e transparência para os nossos processos de aprendizagem. Excelente, Carla. Inclusive, eu coloquei lá para falei isso, que sugestões maravilhosas e interessante quando a gente pode também fazer essas rubricas com os alunos. E você acabou de dar essa sugestão aí também, que eu acho super interessante. Muito obrigada pela sua colocação, foi excelente. E agora eu passo para o nosso último palestrante, Caroba, com você. Gente, muito boa noite. Para quem está aqui até agora, nessa quinta-feira, 8h26 da noite, a gente já está aqui firme e forte, o número está aumentando de pessoas, né? Isso que é o mais engraçado. Deixa eu aproveitar aqui para mostrar minha tela para vocês, porque eu sou aquela pessoa que eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, eu preciso ter suporte visual, entendeu? Para não me perder. Espera aí. Sandra, inclusive, já sabe como é que eu funciono. A pergunta entra no chat, eu não consigo dar conta da pergunta. Eu preciso parar, voltar no chat. Mas vamos lá. Tá todo mundo vendo já, né? Bom, já. Queria primeiro agradecer, né? Assim, para mim é sempre muito bom participar desses encontros, ainda mais quando a gente está junto com outras pessoas, né? Que a gente já conhece o trabalho e se sente muito lisonjeado, né? De fazer parte desses momentos de formação. Eu amo porque, enfim, faço isso na minha vida muito, porque trabalho com formação de professores, então estar aqui e isso fazer parte, inclusive, de um movimento, né, dos GEGs é muito importante, né, porque reforça o nosso papel como pessoas, como profissionais e como agentes, né, de transformação, porque a gente está aqui porque a gente quer, porque a gente acredita na educação e porque acredita que o papel do GEG tem a ver com isso, né, de jogar para frente o que a gente sabe. Mas, o famoso slide para me apresentar, especificamente foi o PH que me chamou para falar de matriz GPI e eu fiquei muito pensando, né? Porque eu odeio gente conselheira, gente que fala, porque tem que fazer assim, é desse jeito e tal. Nunca é. Né? A gente que aprende para fazer, para testar, a gente sabe que a gente passa por vários processos, assim. Carol falou, Ednei falou, Carla falou.
E cada um, assim, mostrou exatamente a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Assim, a gente está falando de interdisciplinaridade desde o início, né? Quando eu comecei a trabalhar com formação de professores especificamente, eu comecei a trabalhar a ideia da interdisciplinaridade e aí eu acho que virou um mito, né? Assim, uma lenda urbana, porque todo professor, ele sempre sabe trabalhar e está sempre em busca de aprender a mesma coisa. E isso é excelente, né? Porque, inclusive, essa matriz, ela fala muito sobre isso, né? Essa definição não é minha, né? Essa definição está no guia. Inclusive, deixa eu fazer aqui esse lobby do guia. Ó, quem não tem, baixa, é de graça, dá para comprar, dá, mas você pode baixar o PDF, então, ó, baixa, tá? E quem quiser, como, ó, quem comprou, quem recebeu, como a gente, a Carol aí também tá, ó, Sandra, esse é um ótimo guia para se inscrever nele, né? Que é quando a gente interage diretamente no que a gente está aprendendo. Ó, Flávia aí mostrando também. E essa matriz, ela está especificamente lá na página 103 do guia, né? Que é quando ela é apresentada de modo talvez mais teórico, mas essa é a explicação, né? Dessa metodologia que tem muito a ver com a exploração visual, né? E eu gosto muito disso porque eu trabalho muito com os meus alunos, apesar de fazer formação de professores, eu trabalho muito o tema do audiovisual, né? Com os meninos, eu trabalho com o ensino médio. E o audiovisual, muita gente não nota, não percebe, mas ele é uma arte. Ele está no hall das 7 belas artes, né? Então, é um contato com a arte que a gente faz de maneira muito prática, muito prática. E essa matriz tem um pouco disso, né? E eu acho que não tem uma explicação melhor do que descrever essa matriz como uma rotina de pensamento, né? Que é muito isso. A gente para de colocá-la como uma parte específica do processo e transforma essa matriz no processo todo, né? Que é quando você não para de utilizar a metodologia. Então, assim, esse é o quadro, né? Esse quadro ele está no guia, especificamente, e aí você tem ali, né? A divisão objetiva de o que você vê, o que você pensa e o que você imagina, né? E essa matriz é muito boa para a gente teorizar qualquer tipo de atividade, né? Quando a gente fala de educação midiática e quando a gente fala, e eu que sou da área de comunicação, né, de jornalismo especificamente, a gente sabe que quando trabalha com notícia, por exemplo, algumas palavras você nunca vai ver em nenhuma matéria de nenhum jornal, né? E parece muito bobo falar isso, e não é. Não é porque a gente constrói, não é gramaticalmente o conceito de uma palavra, a gente constrói culturalmente, né, o conceito de qualquer palavra que a gente usa hoje. Então, trabalhar nesse método aqui, usando essa matriz, é a gente nunca parar de passar por todos esses processos. Então, a gente sempre vê, sempre pensa e sempre imagina, né? Então, eu trabalho muito nesse sentido com os professores, né? Porque a gente está sempre muito pronto para as respostas, especificamente, né? E o que a gente falou aqui hoje, e eu acho que a Carla falou muito disso, porque rubrica tem, inclusive, essa necessidade de você nunca estar absolutamente fechada em relação ao que você vai encontrar ali, né? Porque é exatamente dar espaço para que não seja uma avaliação só com 10, com 8, com 6, porque aquilo significa muito pouco, né? Então, esse primeiro quadrinho aqui, onde a gente dá espaço para o que a gente vê, e aí vê de várias maneiras, né? Porque a gente utiliza todos os sentidos para ver, para receber essa informação, né? Então, eu acho que trabalhar especificamente, quando a gente fala, as frases devem começar com eu vejo, né? Eu vejo, e aí eu vou um pouquinho além, assim, né? Eu vejo, às vezes eu sinto, né? Nem toda informação ela é tão objetiva, nem toda informação ela é só visual. Hoje eu trabalho, né, com a formação de professores, eu falo muito com professores que não são da minha escola. E eu sempre fico muito nervoso, porque as pessoas pedem ajuda, elas falam assim, metodologias ativas. E eu já fico, aí parte do meu corpo já trava, eu tô do lado direito, porque eu tenho certeza que a pessoa leu em algum lugar alguma coisa e ela está trazendo um conhecimento que ela nunca aplicou. E aí você vai tentar desmistificar com ela, né? Porque é muito natural a gente cristalizar alguma coisa. E eu acho que esse processo da matriz é exatamente você quebrar tudo, sempre, né? Toda vez que você vê alguma coisa, você vê de determinada maneira.
porque você está se sentindo de um jeito, você está em um contexto, você está rodeado por algumas pessoas, você está com ou sem nenhuma tecnologia naquele espaço, então você sempre recebe a informação de uma maneira muito específica, né? Eu falo muito de audiovisual, porque dou aula disso, mas quando a gente vê Titanic a primeira vez, é sempre uma história de romance linda e maravilhosa. Quando você vê hoje Titanic, não importa se é 3D ou 4D, sei lá, você fica sempre incomodado com algumas coisas, né? Sei lá, eu sempre brinco com os violinistas, né, do Titanic, porque a gente começa a se apegar em detalhes que não faziam sentido antes. Mas não é, a orquestra, exatamente. Não é porque você não viu antes, é porque agora você está recebendo aquelas informações de maneira muito diferente, né? E aí a gente passa para esse segundo quadrinho, que é o que eu penso, né? E aí, talvez o nosso papel nesse sentido aqui é agir menos como a referência. A gente gosta muito de ser a referência, né? E eu adoro muito, é uma coisa muito própria do professor, né? Ser referência, levar as referências. Mas a gente precisa abrir esse espaço um pouco, né? Para que eles sejam a referência deles, né? Eu vivo muito isso porque quando eu falo de audiovisual com o primeiro ano, por exemplo, do ensino médio, eles nunca, e eu dou aula, apesar da cara, eu dou aula há bastante tempo, e eles nunca trazem os filmes que eu acho que eles vão trazer quando eu falo o que vocês gostam de ver. Eu nunca acerto. E aí teve um momento que eu parei de levar. Eu falei, quer saber? A gente vai procurar agora, junto aqui no YouTube, vamos ver o trailer junto. E aí tem muito filme diferente. Filme que às vezes nem é da idade deles, inclusive, né? Mas tudo bem, a gente passa por isso. E aí você começa a entender que, na verdade, a gente está sempre motivado a levar uma referência do nosso mundo e nem sempre a gente está propício a receber a referência que vem deles, né? Porque isso, inclusive, é um aprendizado para a gente, porque isso impacta diretamente o nosso planejamento, né? Porque quando a gente está bem posicionado para ser a referência deles, é claro, nosso planejamento não muda. Mas quando a gente permite que eles tragam o que eles querem, o que eles veem, ou nesse sentido aqui, né, ao observar X, eu acho Y, eles vão achar vários Y sempre, mas eles vão observar vários X's, sei lá qual é o plural de X, mas eles vão observar vários X diferentes também, porque é sempre do lugar que eles estão, né? A gente tem passado muito por isso, assim, o quanto que os nossos planejamentos mudaram, porque a gente começou a perguntar para eles o que eles queriam fazer. E eles queriam só fazer prova, só fazer avaliação no Forms. E a gente achou muito estranho, né? Por que adolescentes de 17 anos, em casa, estão querendo fazer Forms? Porque a gente percebeu que a casa deles não é boa para estudar, não é o lugar ideal para estudar. Então a gente notou que realmente não é boa para estudar. Eu vou usar até a Flávia Vilela que está aqui, porque ela tem um projeto que trabalha com a ideia de práticas para crianças, que envolve responsáveis, né? As pessoas que estão ali com essas crianças. E eu acho que... Flávia, abriu o microfone. Abri. Diga. Não, só abrir para deixar aberto mesmo. Então tá ótimo. Porque a Flávia... Estou usando a Flávia porque ela é um ótimo exemplo de... a gente precisa levar em consideração o contexto. E esse quadro fala exatamente sobre isso, né? Assim, o que a pessoa pensa depende de 15, 20, 30, 58 anos de história do que ela vem aprendendo, né? E isso é muito importante, porque quando a gente adora falar que a educação ela tem que ser significativa, e a gente aplica tão pouco, às vezes, isso, né? Porque é difícil, não é fácil, né? Mas existem maneiras de a gente fazer isso. Talvez essa matriz ela simplifique bastante, mas é porque ela trabalha em cima de uma coisa muito cotidiana, que é a análise do que a gente está vendo, né? A análise do tema que a gente está trazendo, a análise da atividade por si só. A gente não quer mudar todo o planejamento pedagógico da escola, a gente nunca começa assim, né? E a gente passa para esse terceiro quadro, que é o que eu imagino, que é uma coisa que a gente perde também, né? A gente perde o e se. E se a gente perde porque a gente começa a sempre trabalhar em prol das respostas, né? E a gente vê muito isso, assim, a maior parte dos professores que eu tenho dificuldade em encontrar soluções conjuntas são os professores da área de ciências da natureza e matemática.
Talvez eu tivesse questões na minha época de ensino médio, talvez. Mas é porque esses professores também estão sempre com as respostas muito prontas, né? E se a gente pensar, aí eu vou usar o Ednei aqui, porque ele falou bastante sobre isso, mas se a gente pensar, é o que eu falo sempre para as pessoas, muito porque eu não estou tanto, né, nesse processo único, em linha reta, eu estou pronto para quebrar o pensamento da pessoa que vem, né, falar, vem dar uma ideia, vem pedir uma ajuda. E eu sempre falo, a história ela é incrível, né? Porque o futuro você não tem como saber, mas o passado ele está mudando o tempo inteiro, porque a gente descobre coisas para trás o tempo inteiro. Então a história ela é muito incrível por conta disso. A biologia, né, assim, a capacidade que você tem de não encontrar a mesma solução para um problema, é só a gente ver a quantidade de vacinas que a gente tem agora, né? Então, assim, a probabilidade da gente encontrar uma resposta por estudante, exatamente porque eles não têm respostas prontas, porque eles não conhecem o problema, é muito maior, né? Então, eu acho que essa matriz aqui, e aí por isso eu quis trazer, eu acho que fez muito sentido, né? A Carol falar, o Ednei falar, a Carla falar, fez muito sentido a ideia da interdisciplinaridade, né? Assim, o quanto a gente está disposto para abrir muito um tema e encontrar uma solução única, quando isso vai ser impossível, né? Quanto mais a gente abre o tema, mais a gente precisa entender que as respostas serão muito diferentes. E tá ótimo, né? Eu usei essa matriz hoje, especificamente, com uma professora que eu até falei no início do nosso encontro aqui, quando ninguém tinha entrado ainda, uma professora do interior de São Paulo, de artes, e ela queria trabalhar música, né? E aí, ela estava tão interessada em trabalhar o hino, que ela... E eu falei uma coisa para ela, assim, muito boba, assim. Para uma professora de música, eu falei, mas você já pensou em criar hinos, por exemplo, com eles, assim, de temas, sei lá, um hino para o Pokémon, um hino para qualquer coisa que eles queiram? Ela, não, engraçado isso, né? Aí ela parou assim, achei até que a câmera tinha travado. Ela falou, engraçado isso. Pois é, eu não tinha pensado nisso. Muito mais legal, né? Falei, não sei. Não sei, porque eu nunca fiz. Eu adoro pagode, eu nunca fiz um hino, sei lá, pro Exalta Samba. Talvez eu devesse fazer, né? E você aprende outras coisas, talvez. E eu acho que a gente está... É isso, essa matriz serve para isso, né? Serve para a gente desconstruir um pouco dessas soluções óbvias, né? Porque educação midiática tem muito a ver com o que não está escrito ali, né? Tem muito a ver com o que não é óbvio, tem muito a ver com o que está nas entrelinhas, só que às vezes a entrelinha é uma linha aqui e a outra aqui. Então tem tanta coisa entre essas linhas que a gente precisa abrir espaço, né? E às vezes o espaço na nossa cabeça para a gente descobrir mesmo que o óbvio nem sempre é tão óbvio, né? E por isso que é óbvio, porque se fosse fácil de achar, a gente teria soluções rápidas para tudo, né? Gente, era isso. Agora temos o famoso slide dos contatos. Estou nas redes, como de Jonathan Caroba, em qualquer lugar que você vá. Provavelmente, se você encontrar outro, me avise, porque eu achei que esse nome era só meu, tá? E fiquem à vontade para falar comigo por qualquer rede dessa. Adoro. Já compartilhei coisas da Carol aqui, que ela me marcou no Instagram. A gente é assim. Se segue, se compartilha. Muito obrigado, gente. Caroba, super bem colocado. Patrícia, você levantou a mão, pode se colocar aí. Caroba, eu acho que uma coisa que é legal, já que você falou de hinos e você citou Pokémon, para quem acompanhou a abertura e o encerramento das Olimpíadas, e quem não está muito ligado em jogo, eu sou meio maníaca de jogos, né? A abertura das Olimpíadas do Japão foi toda feita com trilha de jogos. E eles têm, eu estava conversando com a Priscila recentemente, eles têm orquestras sinfônicas fantásticas só para fazer. Eu falei que meu filho ficava assim, delirando na mesa, porque era trilha de Final Fantasy, era trilha de Monster Hunter, eram trilhas orquestradas, cada uma mais linda que a outra. E no encerramento, eram as trilhas dos animes, que é uma coisa que os japoneses fazem com maestria. Inclusive, a abertura do encerramento, quando eles abrem,
E aí eu fiquei arrepiada porque foi na minha saída da faculdade, existe um anime chamado Akira, que foi todo feito no estilo antigo, e os instrumentos são os instrumentos antigos, e eles começam com as batidas desses instrumentos antigos. Então, assim, é você resgatar o tradicional. E às vezes a gente está tão na tecnologia que a gente esquece de voltar no tradicional para mostrar que esse tradicional também pode voltar na tecnologia, né? E isso também é mídia, educação midiática. Caroba, muito legal isso, Paty, e uma coisa que Caroba falou que me remeteu muito à última formação do Educamídia foi dos professores de exatas. Sandra estava no mesmo grupo que eu, né? A gente estava num grupo lá com o Estevão, e os professores de matemática não conseguiam ver oportunidades para trabalhar a educação midiática na sua disciplina. Então, eles criaram um grupo, o grupo dos professores de matemática. O Carol está rindo aí, porque ele lembrou também, né? Eles criaram um grupo e foram vendo como haviam camadas, mesmo numa ciência exata, que podem ser demonstradas de forma não exata. O próprio Estevão tem um trabalho sobre os gráficos, né, infográficos, onde você muda as escalas, onde 20% e 80% tem praticamente o mesmo tamanho, e você manipula em pesquisas de opinião, você mostra um viés com essa informação. E foi muito interessante que depois, com essa troca toda, os professores de matemática fizeram projetos incríveis, de coisa que eles não pensavam que estavam dentro da disciplina. Então, essa conversa, né, interdisciplinar é super importante. E tem paciência aí com os professores de matemática, Caroba. Não, mas eu tenho e adoro, mas porque o meu olhar é sempre de quem não está entendendo nada. E eu me coloco nesse lugar mesmo, porque assim, quando você não está entendendo nada, você tem a oportunidade de fazer perguntas para a pessoa que ela não espera. E eu acho que é isso que falta, né? A gente está sempre pronto para as respostas e a gente descobre muito pouco perguntas novas, né? E essa é a cabeça dos estudantes, né? De modo geral. Mas eu acho que essa coisa da interdisciplinaridade não é só com a matemática, eu acho que é com todos. Quando você pede, né, você quer fazer uma coisa em conjunto, está sempre saindo pela tangente, escorregando entre os dedos, você fica assim, sabe? É sempre assim, 2, no máximo 3. Eu, então, que sou de tecnologia, né, que a escola vinha, olha, o projeto tem que ser interdisciplinar, na hora que você ia, sim, você vê, e estão sempre saindo assim, é uma dificuldade, eu sentia essa dificuldade, eu não sei vocês. Então, é sempre assim, artes, biblioteca, é sempre essa área. Os outros, inglês, muita arte, muita pessoal assim, de biblioteca, né? Um ou outro que vinha para fazer essa coisa assim, de colaboração, né? De interligação. Mas eu acho que eles estão indo, mas é muito difícil, eu acho muito difícil. Vamos ver. Acho que até essa coisa da pandemia já mudou um pouquinho isso, eles tiveram que ir buscar mais, né? Não sei. Mas isso que a Flávia colocou, eu também senti bastante que a gente depois foi dividido, né? Subdivididos em grupos, e como a parte de matemática sentiu dificuldade em fazer, em utilizar, né? Essa coisa. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Não esqueçam de preencher o Padlet com as colocações para os nossos convidados. O que vocês querem colocar? Estão todos aí abertos a elogios, perguntas. Eu agradeço a presença de todos, mas antes da gente ir, eu peço que vocês abram as câmeras para a nossa tradicional. Muito boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês nesses 4 dias.